Vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Amém? Talvez na versão do Hélio está diferente. Lê ele. Hoje eu estou com a... Ah, está com essa aí, igual, né? Quem é que... No lugar de protesto aí, quem é que está diferente? A do Carlos é igual. A sua é protesto também, Cláudio? É, né? Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, portanto, no dia de hoje, eu falo para cada um de vocês que estou limpo do sangue de todos. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos, te glorificamos, te adoramos, na beleza da tua santidade, te bendizemos o teu nome, ó Pai, te agradecemos por esse privilégio, te agradecemos por esse momento. Papai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tua santa e poderosa palavra. Papai, estamos chegando dias difíceis, onde muitos estão desanimando, desistindo, retrocedendo, parando no meio do caminho. A tua palavra diz que o reino de Deus é tomado à força. Se nós não nos esforçarmos, nós não entraremos. Obrigado por tua santa e poderosa palavra. Fala conosco, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Em nome de Jesus, pode sentar. Então, queridos, Paulo, ele discursa aos anciões de Éfeso. O versículo 17 diz assim, ó: e de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. Então Paulo estava em Mileto e mandou algum mensageiro a Éfeso chamar os anciões, os presbíteros, os pastores, até Mileto. Eu quero uma reunião com todos. Ao versículo 18 ele diz, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês. Então Paulo fez uma reunião com aqueles presbíteros, com aqueles pastores, com aqueles homens mais velhos, e Paulo discursa diante desses homens e diz, vocês bem sabem, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vocês. Paulo estava dizendo, olha, eu sempre me portei com dignidade, com caráter, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, apanhando, sendo apedrejado, sendo humilhado por amor desse Evangelho. Aí aqui Paulo continua dizendo, no versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, mas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo está dizendo para aqueles homens, eu acho que Paulo estava tão do jeito, irmão Hélio, que Paulo não aguentava. Paulo falou assim, não, eu preciso convocar vocês para uma reunião, para um discurso que eu vou fazer. Versículo 19, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ao versículo 20 ele diz, como nada que útil seja deixei de vos anunciar e a ensinar publicamente pelas casas.
Então Paulo aqui está dizendo para essas pessoas, Paulo estava desabafando, Paulo estava, irmãos, se abrindo para esses homens, se reunindo com esses homens, dizendo: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Então Paulo está dizendo que ele pregou o tempo todo. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Nada era mais precioso para Paulo, irmã Cláudia, a não ser anunciar o Evangelho, irmão Hélio. A palavra do Senhor, irmãos. Nada de mais utilidade para Paulo a não ser pregar o Evangelho. Nada tinha mais importância para Paulo a não ser pregar o Evangelho de Jesus Cristo, falar para as pessoas de Cristo, anunciar de Jesus. Ao versículo 21 ele diz assim, ó: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então o objetivo de Paulo, irmãos, era pregar, testificar, mostrar, tanto para judeus quanto para grego, o arrependimento para com Deus, que nós deveríamos nos arrepender, que nós devemos nos arrepender. Essa mensagem é para nós hoje. Essa mensagem fala nos nossos corações hoje. Essa mensagem, irmãos, é para nós anunciarmos esse evangelho também aonde nós chegarmos, aonde nós estivermos. É testificar a qualquer pessoa. Paulo aqui está dizendo judeus e gregos, mas nós temos que testificar esse evangelho para qualquer um que está próximo da gente, que seja cristão, que seja católico, que seja espírita, que seja qualquer coisa, irmãos. Por desviado, por afastado, por que não crê, por ateu. Nós devemos testificar esse evangelho que Paulo está ensinando para esses irmãos, ou mostrando para essa igreja, para esses presbíteros, dando esse ensino para eles, dando um anúncio ou um discurso para eles, dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus. E a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo estava ensinando, irmão Nelson, mostrando para esses presbíteros. Eu não sei por que Paulo convocou esses homens, mas nós vamos, no decorrer aqui, nós vamos ver. Irmãos, é interessante que Paulo serviu com humildade, como diz o texto, com lágrimas, com provações, sem se preocupar com dinheiro ou conforto, mas anunciando o reino de Deus e todo o plano de Deus sem omitir em nada. Paulo está dizendo, irmãos, que a única coisa útil para ele não era dinheiro, não era conforto, não era nada, mas era pregar o evangelho de Jesus Cristo. Era pregar a palavra de Deus. Era mostrar para aquelas pessoas que estavam do lado de Paulo, esses pastores, esses presbíteros, esses anciões, que eles deviam fazer o mesmo. Que eles deviam pregar a mesma coisa. Que eles deviam realmente se voltar para a palavra, para o evangelho e pregar Jesus. Mostrar para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, dos seus maus caminhos, se voltassem para Deus e para Cristo Jesus. Amém? É isso que Paulo está dizendo para nós nessa noite, igreja. Nós não temos outro caminho, irmão Hélio. Nós não temos mais para onde ir, igreja. O que nós percebemos é pessoas desanimando. É pessoas parando. É pessoas desistindo deste caminho. Paulo convoca, e Paulo não convoca, não é a igreja não. Paulo convoca é os anciões, é os cabeças, é os pastores, é os presbíteros, é as pessoas que têm compromisso com o evangelho, e ele faz um discurso
para esses anciões, para esses presbíteros, para esses pastores, como tem que proceder. É isso que Paulo estava dizendo, irmãos. Ao versículo 22 ele diz assim, ó: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Paulo estava indo numa missão para Jerusalém, sem saber o que ia acontecer. Mas ele foi motivado pelo Espírito dele. Ele foi motivado pela fé que ele tinha no coração, de realmente fazer o que o versículo 21 estava dizendo: testificar por onde passava. Eu vou para Jerusalém, mas eu vou testificar. Eu vou falar de Cristo. Eu vou mostrar para as pessoas, para gregos e judeus, o que ele me revelou, o que ele me mostrou. E é essa igreja que nós temos que continuar fazendo, ainda nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, aonde as pessoas não querem dar mais ouvido para a palavra, aonde as pessoas não querem parar mais para ouvir a palavra, aonde as pessoas, irmão Hélio, não procuram mais igreja bíblica, mas igreja do barulho, igreja do oba-oba, igreja da revelação e da profecia. Ainda encontra muitas pessoas caminhando para esse caminho. Mas as pessoas, irmãos, não querem, com a beleza, procurar uma igreja bíblica, onde a palavra fala ao nosso coração, onde nós aprendemos e buscamos um direcionamento de Deus para as nossas vidas. E era isso que Paulo fazia. No tempo de Paulo ainda era pior do que hoje, irmãos. Porque Paulo estava batendo de frente com a religião. Paulo estava batendo de frente com algo que ninguém conhecia, o que Paulo pregava. O povo conhecia a lei, o povo conhecia Moisés, o povo conhecia o Pentateuco, o povo conhecia os salmos, os profetas, o povo conhecia, mas não conhecia Jesus Cristo. E Paulo veio para pregar justamente sobre Cristo. Paulo veio para pregar justamente sobre essa revelação que Jesus mostrou para ele. Porque Jesus, no caminho de Damasco, Jesus falou assim: eu sou Cristo quem tu persegue. Vai para Damasco, para a rua direita, que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu tenho certeza que Cristo revelou muitas coisas para Paulo. Para Paulo ter essa ousadia toda que teve, essa coragem toda que teve. Cristo falou, não foi só uma vez, nem duas vezes com Paulo. Não foi só uma vez que Cristo mostrou e falou com ele o que ele tinha que fazer. Irmãos, porque a coragem que Paulo tinha, a ousadia que ele tinha, a intrepidez e a coragem de levar essa palavra, enfrentar autoridades por amor a Cristo, pregando um evangelho que ninguém conhecia, pregando um Cristo que ninguém sabia quem era. Irmãos, ao versículo 23 ele diz assim: senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo revelou para Paulo: Paulo, você vai, mas o que espera você é prisões e tribulações. Já estava preparando Paulo para o que viria. O Espírito Santo já estava preparando Paulo para o que Paulo ia enfrentar, meu irmão. E às vezes o Espírito Santo nos prepara para alguma coisa e a pessoa desiste. Nem passando por luta não passa, está desistindo. Nem passando por tempestade não está desistindo. Nem passando por nada de exorbitante, está desistindo, irmão Hélio, deixando o reino de Deus de lado, deixando a mensagem do Evangelho de lado. Ao versículo 24 ele diz: mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você veja, irmão Carlos, que Paulo não se preocupava com nada.
nem com sua própria vida ele se preocupava. Nem com sua própria vida, irmã Shirley, Paulo se preocupava. Paulo falou, o que é que ele está falando aqui no versículo 24? Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, se eu morrer hoje é lucro, se eu morrer amanhã é lucro, mas eu preciso levar esse Cristo até os confins. Eu preciso levar essa palavra, que as pessoas ouçam esse evangelho. E é isso que nós temos que fazer, igreja. Pregar essa palavra, para que nós venhamos nos fortalecer através da palavra de Jesus Cristo. Para que nós não venhamos desistir por qualquer coisa. Não venhamos parar por qualquer coisa, por qualquer vento que soprar. Não. Mas nos fortalecer. Paulo tinha tudo para parar, irmão, porque o homem foi muito perseguido. O Espírito Santo falou, o que vai esperar você é prisões e tribulações. Você vai? Vou. Esse foi meu chamado, esse foi o propósito do Senhor para a minha vida. Isso tem que ser o nosso propósito até o fim, irmãos. Nós vamos enfrentar muitas coisas na nossa vida daqui para frente. Nós vamos enfrentar muitas tribulações daqui para frente. E o que é que vai nos separar do amor de Deus, igreja? O que é que vai nos separar do amor de Jesus Cristo? Ao versículo 25, ele diz: e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei, pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Isso eu falei na quinta-feira para os irmãos, que Paulo, ele aqui já estava dizendo para aqueles anciões, para aqueles pastores, para aqueles irmãos que ali estavam. Paulo já estava dizendo, olha, e agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Porque o Espírito Santo já estava dizendo para Paulo, olha Paulo, a tua viagem é só de ida, você não volta mais, você só vai. É como Paulo chegasse em Cosmópolis, pregasse, aí fosse para Arthur Nogueira, pregasse, fosse para Olambra, pregasse, Mogi Mirim, pregasse, Santo Antônio de Posse, Mogi Guaçu, pregasse, e não voltasse mais para Cosmópolis. Se despedisse dessa igreja aqui. Irmãos, vocês não vão me ver mais. Eu vou seguir viagem, porque o Espírito Santo disse que virá sobre mim prisões e tribulações. Eu não vou ver mais o rosto de vocês, mas interceda por mim nessa viagem, para que o Senhor me dê a palavra, para que o Senhor me revele uma mensagem para cada cidade que eu passar, para cada lugar que eu for. Era isso que Paulo estava dizendo para esses homens, mas fortalecendo o coração desses homens, fortalecendo a vida desses homens e dizendo para esses homens, não pare, não desista, lute até o fim. E aqui nós podemos transmitir essa mensagem de Paulo e dizer, irmãos, nós precisamos lutar até o fim. Porque nós não sabemos, irmãos, o que pode acontecer conosco amanhã ou hoje. Hoje nós estamos bem, mas amanhã podemos amanhecer infartados. É isso que pode acontecer com a nossa vida, irmãos. Mas eu pergunto, nós estamos preparados para ter um encontro com o nosso Salvador Jesus Cristo? Com o nosso Rei dos Reis? É por isso que eu digo, se volte para Ele com toda a tua força, com todo o teu coração. Aí Paulo diz aqui no versículo 26, igreja: portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Aí Paulo está dizendo, portanto, no dia de hoje, eu estou avisando a cada um de vocês. No dia de hoje eu estou dizendo para cada um de vocês. Paulo chegou para aquele pastor, você de Mileto,
você de Éfeso, você de tal lugar, você de tal lugar, olha, eu estou livre do teu sangue. Olha o que você vai pregar, olha o que você vai ensinar, olha o que você vai falar. Eu aqui estou dando um discurso para vocês, chamei vocês, porque eu quero que vocês saibam que hoje eu estou dizendo para cada um de vocês que estou limpo do sangue de todos vocês, porque eu mostrei o caminho, eu ensinei a palavra, eu ensinei de Jesus Cristo, eu mostrei sobre Cristo, sobre Jesus. Eu estou indo, mas não voltarei mais. Eu espero que vocês continuem pregando essa mensagem que vocês aprenderam. Era isso que Paulo estava dizendo para aqueles homens, e é isso que Paulo está dizendo para nós, igreja. Que nós temos que continuar nesse caminho, que nós temos que continuar nessa verdade, que nós temos que continuar anunciando quando tivermos oportunidade. E mesmo que nós não anuncie, nós temos que manter uma postura de homens e de mulheres que servem o Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que Paulo está dizendo para nós. Ao versículo 27, igreja, ele diz assim: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo para aqueles homens. Nunca deixei de falar da palavra de Deus. Nunca deixei de anunciar sobre Cristo. Nunca deixei de falar do Evangelho. Nunca deixei de falar da ressurreição de Cristo. Nunca deixei de falar que vocês se arrependam dos seus pecados, se convertam e recebam Cristo como Salvador da vida de vocês. E isso é o que nós temos ouvido aqui nos cultos aqui, igreja. É essa palavra que nós temos ouvido aqui nos cultos. Tem palavra que tem irmãos que não gostam, tem palavra que magoa, tem palavra que os irmãos ficam com uma pulga atrás da orelha, mas às vezes é preciso, irmãos. Tudo é ensino. Até aquela palavra mais dura que você recebe aqui é uma orientação para as nossas vidas. Você lembra quando você dava conselho para o seu filho, quando era adolescente? Você lembra, irmão Carlos, irmã Cláudia, quando você falava com o Renan, quando o Renan estava estudando, garotinho, cuidado, filho. Quando o Renan era um pré-adolescente: ô mãe, eu vou lá para a casa do meu amigo lá, estudar lá. Não, vai hoje não, cuidado. Vai fazer o quê? Quem é aquele menino que você estava com ele lá sentado na praça? Mais ou menos assim, conselho de pai. E às vezes os filhos não gostam quando o pai repreende ou quando o pai aconselha, porque ele acha que o mundo dele é aquele, e quando a gente fala nós estamos errados. Mas o pai, quando orienta, porque o pai já está lá na frente, ó, além. Quando o pai orienta é porque o pai quer livrar o filho de um problema maior lá na frente, porque nós temos uma experiência. E quando o filho não obedece, o que acontece? Como diz o ditado, o corpo padece. Aí vem churumingar. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Sabe aquele filho que vem arrependido para casa, que você fala: filho, eu não falei para você? Você lembra quando eu falei para você? Eu não deixei, nunca deixei de te aconselhar para o bem. Nunca deixei de te aconselhar. Todo o conselho foi para o bem. Mas entrava no ouvido e saia no outro. Está vendo como você está? Parou os estudos, já está com um filho pequeno, a mulher já está grávida de novo. Você não tem você não fez você não se preparou. Você não se preparou, você pôs os pés entre as pernas, ou as mãos entre os pés, e você não ouviu seus pais. Quantas vezes nós falamos para você estudar, filho, e você dizia que não precisava? Hoje está aí. Hoje você está vindo. Se você tivesse me ouvido,
Hoje talvez você estava formado, estava bem no bom emprego, estava servindo a Jesus. É por isso que Paulo está dizendo, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo dentro dessa igreja, para os irmãos. Embora a palavra seja dura, embora a palavra doa, embora a palavra machuque, mas é necessário. Quantas vezes teu filho ou tua filha correu para o quarto chorando porque você repreendeu e ele não gostou ou ela não gostou daquela palavra? Mas passa. Irmãos, nós não podemos nos acovardar diante do Evangelho de Jesus Cristo, irmã Edileuza. Nós precisamos continuar, irmãos, levando esta palavra e exortando segundo a vontade do Espírito Santo. Porque precisa, irmão, para a pessoa acordar em algum momento da vida. Ei, vem para a terra, vem para cá, abre os olhos, olha o que está acontecendo à tua volta. Para a pessoa saber que existe uma igreja, um ministério. A igreja somos nós. Ninguém consegue ser igreja fora disso aqui. Ninguém consegue ser igreja sozinho. Não adianta, irmão, você não consegue ser igreja só. Ou daqui a pouco você está frio, ou daqui a pouco você está afastado. Ou daqui a pouco você não quer mais ir em lugar nenhum, porque esfriou. Fique em casa um mês, só dentro da tua casa, para tu ver se é a mesma coisa de você estar aqui. Não é. Faça um teste. Não é, irmãos. Não é, irmãos. É bíblico? É bíblico. Mas é diferente. É diferente. E os irmãos, a Bíblia diz que eles estavam de casa em casa, nas casas. Nós lemos aqui agora alguma coisa sobre isso. Versículo 28. Nós lemos aqui, né? Aqui, ó. Versículo 20, nós lemos aqui, ó. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Se ele estava pelas casas, isso quer dizer que a igreja estava lá. Nós vamos, o próximo estudo nosso é Filemon. Filemon era um jovem que a igreja era na casa de Filemon. Não era só a família dele. Eram os vizinhos dele. Eram os amigos dele. Eram pessoas que estavam ali na casa de Filemon. A igreja estava ali. Amém? Imagina se tivesse só eu e Aldo aqui. Eu tenho certeza, irmãos, que a gente talvez não perseverava. Se tivesse só o Carlos e a Cláudia lá em Mojimirim, na casa deles, lendo a Bíblia uma vez por semana, tinha dia que eles iam furar. Ah, não, vamos deixar para amanhã, estou com uma dorzinha aqui, poxa vida, amanhã estou cansado. Aí não fazia amanhã, não fazia depois. Se ele e a Marilene, vamos fazer aqui, não faz. Faz uma semana, mas não persevera. Daqui a pouco, a Marilene fala assim, vamos lá para o quarto, deixa eu deitar um pouquinho, lê para mim que eu vou, lê aí a Bíblia que eu vou aqui ficar deitado aqui, que eu estou, né? Pronto, é assim que acontece. Ou senão, ô Marilene, lê a Bíblia para mim que eu vou lá para o sofá lá deitar, lá vou escutar você ler para mim. Era assim. A gente não persevera, irmão Hélio. Mas o corpo está aqui. A igreja está aqui. É um motivando o outro. É um motivando o outro. Precisamos, irmãos, motivar um ao outro. Amém? Ao versículo 29 diz, irmãos, olha só. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Amém? E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem
os discípulos para si. Ao versículo 31 diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Irmãos, Paulo está aqui nos alertando sobre os falsos mestres. Paulo está aqui alertando esses pastores dos falsos mestres. Porque a preocupação de Paulo, irmão Carlos, era quando ele partisse. Ele estava preocupado, mesmo, com aqueles pastores, pastor novo, presbíteros, mas tinha os anciões ali. Mas ele estava preocupado. Paulo avisa que após sua partida, homens perversos de dentro da própria igreja, os lobos, surgiram, distorcendo a verdade e tentando dividir os discípulos, e que ele não seria responsável por ele se perder. Paulo está dizendo aqui, olha, eu não sou responsável se vocês se perderem. Eu não sou responsável se vocês desistirem. Eu não sou responsável se vocês deixarem esses falsos mestres introduzidos dentro de vocês. Paulo estava dizendo isso, irmãos. Então, igreja, nós precisamos estar atentos. Graças a Deus que Deus tem tirado esse tipo de gente. Porque, irmãos, eu vejo por aí, esse tempo atrás, 2 meses atrás, parou aquele carro ali na frente, você lembra, foi uma quinta-feira de reunião. O homem parou, eu sou pastor. Eu fui lá conversar com ele. Eu prego de igreja em igreja, eu fico pregando, tal. Marca meu número aí. Ele achou que eu ia ligar para ele, irmão. Isso é louco, irmãos. Isso é louco. Quando você vê um homem entrar numa igreja e querer vir para esse lugarzinho aqui, sem conhecer o ministério, sem conhecer a igreja, sem saber como que é a liturgia do culto, é louco. É louco, irmão. Porque como é que eu vou chegar numa igreja se eu não sei como é o segmento daquela igreja? A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é chegar e sentar. Por mais que o pastor, que não é o nosso caso, que nós não damos esse tipo de oportunidade para quem não conhecemos. Por mais que o pastor diga: oi, irmão Hélio, seja bem-vindo, venha dar uma palavra aqui. A obrigação do irmão Hélio é dizer assim: não, pastor, hoje eu vim ouvir. O Hélio precisa conhecer a igreja, precisa saber, irmãos, onde é que ele está pisando, qual é a palavra que ele vai trazer no próximo convite. Porque imagina que o Hélio é fogo puro, pentecostal. Aí a nossa igreja não tem o hábito de falar em línguas. Aí chega o Hélio aqui só e tá. Entendeu, irmão? É o que muitos fazem. Começa com isso, mas nós, ele não engana mais não, porque nós já somos tarimbados. Isso não surpreende mais a gente. Pelo contrário, vai escandalizar a gente. Porque nós conhecemos a palavra, e o que é que a Bíblia diz? Se você não tiver um intérprete, para que você vai falar em línguas? Porque a língua vai edificar a mim mesmo. É uma língua que eu não entendo. Né? Aí eu estava vendo uma mensagem, eu esqueci, está aqui no celular, se eu não estivesse gravando, eu ia mostrar para vocês. Fala mais ou menos assim: a pessoa fala em língua estranha, uma língua que não conhece, mas não perdoa o irmão que está com problema em português. Você está entendendo? É mais ou menos assim. Quer falar língua estranha que ele não sabe nem o que é que está falando, mas não chega para a irmã Neuza pedir desculpa, perdão, em português que ela entende, mas quer fazer festa, achar que é mais religioso do que, mais, sabe?
E não é assim que funciona. Amém? Ao versículo 30 ele diz assim, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Então Paulo estava dizendo, olha a preocupação de Paulo, igreja. E é isso que nós temos que fazer, irmãos, uns pelos outros. Paulo está dizendo que durante 3 anos ele orou o tempo todo, irmã Beleza, pela vida desses homens, para Deus guardar, para Deus proteger, para que eles cresçam, para que eles realmente busquem os dons, se firmem no Evangelho e que os lobos não venham dominar o rebanho e que eles estejam preparados para dizer não. Está entendendo, irmãos? Quando nós estávamos para inaugurar aqui, apareceu um cidadão aí e falou assim, oi pastor, vai inaugurar quando a igreja? Olha, eu sou, como é a palavra que eu falei? Eu sou animador de igreja. E eu não sabia o que é animador de igreja. Eu falei, tá, você é animador? Sou animador de igreja. Até hoje eu não sei o que é animador de igreja, irmãos. Eu primeiro nem vou ele falar. Disse que era animador. Eu até brinquei com o Luiz, aqui, né? Eu falei assim, Luiz é um animador de igreja, porque o Luiz é todo animado mesmo e, né? Luiz é animado. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos com esse tipo de coisa. Irmãos, um dia que você estiver aqui, irmão Hélio já sabe disso, todos, estiver aqui, quando não estiver aqui, chega uma pessoa, irmão, não dê oportunidade para quem chega. Isso não é bíblico. Você não sabe quem está ali. A não ser que você conheça. Pastor, tem um amigo meu, um pastor conhecido, é uma pessoa de Deus. O senhor poderia dar uma oportunidade? Meu irmão, se você sabe quem é a pessoa, amém. Traga aqui, deixa ele pregar, deixa ele nos abençoar. Mas uma pessoa que chega aí sem ninguém saber quem é, engravatado, não, sou pastor e tal, não sei o que, eu vou saber se esse homem não está vindo com o rito de lá, não é? Eu vou saber se esse homem aí não está fugitivo. Aí vem para cá bagunçar e passa uma pessoa ali na rua e fala assim, aquele não está pregando ali. É desse jeito, irmãos. Nós temos que ter cuidado. Você deixa qualquer um entrar dentro da sua casa? Não deixa. Só entra quem você convida. Só entra quem você conhece. Assim é o púlpito do Senhor. Tá? Assim é a igreja do Senhor. Nós somos uma igrejinha pequena em número de pessoas, mas nós precisamos ser grande espiritualmente falando, biblicamente falando. Irmão, no tempo de Jesus não tinha igreja grande não. No tempo dos discípulos não tinha igreja grande. Eu acho que esse número de pessoas aqui ainda era mais do que no tempo de Jesus. Quando a Bíblia fala daquela multidão, é porque eles queriam só isso aqui, ó, pão e peixe, e ver milagres acontecer. Mas a verdadeira igreja convertida a Jesus estava nas casas. Estava nas casas. Mas aquela multidão que seguia Jesus era tudo para comer pão, para ver milagre acontecer. Era isso que acontecia. Mas os discípulos de Jesus eram pouquinho. Chega numa igreja grande dessa daí para tu ver quantos convertidos tem ali mesmo de verdade. Estão tudo atrás disso aqui, ó. Pão e peixe, a prosperidade, a riqueza desse mundo. Quem prometeu riqueza não foi Jesus, foi Satanás. Jesus não prometeu riqueza para ninguém, agora Satanás prometeu. Se você se curvar diante de mim, eu te dou a riqueza do mundo. O mundo é dele, irmãos. Mas Jesus prometeu para nós foi: arrependa dos seus pecados. A salvação, o reino está próximo. A melhor riqueza que nós temos que buscar, irmãos, é o reino de Deus. É a vida eterna. Nós não podemos inverter essa situação. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas acham que ainda
nós primeiro temos que buscar a prosperidade financeira para depois buscar Jesus. Não, irmãos. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro a Cristo. Se ele achar que você vai ser uma pessoa próspera nessa terra, ele vai te dar essas condições. Ele vai te abençoar. Se ele não nos abençoar, vamos nos contentar com isso que nós estamos fazendo, servindo a ele. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Acho que essa semana eu falei para a Alda, nós conversando, a Alda falou assim: poxa vida, Cosmópolis tem muita casa para vender, né? Eu falei: isso está em todo lugar. Se você for em Mojimirim, é cheio de casa para vender. Se você for em Artur Nogueira, cheio de casa para vender. Eu falei para a Alda: quem cuida de nós é Cristo. Eu falei para a Alda: nós temos que ser fiel a Deus, porque quando você é fiel, o crente não passa por crise. Passamos por algumas dificuldades, vamos passar, mas o Senhor vai cuidar da gente. O Senhor vai nos sustentar, igreja. Não importa onde você mora. Eu vou sair de Cosmópolis porque Cosmópolis é isso aqui. Se você for para Artur Nogueira, é a mesma coisa. Se você for para Paulínia, é a mesma coisa. Se você for para Mojimirim, é a mesma coisa. Aonde você for, é a mesma coisa. Você tem que estar firmado aonde você está, mas com a graça de Deus, porque a Bíblia diz que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhará todos os dias da tua vida. É onde você está, irmãos. Nós só precisamos ser fiel a essa palavra, ser fiel a Cristo, ser fiel ao Senhor. Você vê esse bairro que eu moro aqui há 26 anos. Eu falo com ele não acredita. Eu posso deixar essa porta aqui aberta aqui, ó, aberta aqui, ó. Aqui, do jeito que está aqui, ó, eu vou dormir, amanhã está do mesmo jeito aqui. Você vê minha casa ali? Tem grade ali aonde? Qual é a proteção que tem ali? Essa semana, nós vimos, foi na chácara, né? Aí, a Alda tinha deixado a chave aqui, da porta, trouxe só de lá, chegou aqui, eita, a chave, do portão, como é que entra? Eu não pulo ali porque não dá. Aí a Alda procurou, veio aqui, meu sobrinho não estava em casa. Aí eu vi um menino lá debaixo lá. A Alda falou: fulano, vem cá. Aí ele já gritou: já sei a chave, foi e deixou. Aí eu falei: quer ajuda? Ele falou: não, que ajuda o quê? Do jeito que ele foi, ele passou, ele já pulou para dentro de casa. E pode chegar lá que as portas estão abertas, eu vou para Campinas, as portas ficam abertas. Ninguém nunca mexeu em nada. É porque eu sou bonzinho? Não. Primeiro Deus protege a gente e a gente conhece as pessoas, né? Então, eu vou para Campinas, eu vou para todo lugar, fica tudo aí, encostado aí. Quando não está encostado, está aberto. E às vezes dorme aberto também, que a gente esquece as portas abertas aí. É desse jeito, irmão. É. Aí, então, irmão, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque às vezes você fala assim: puxa vida, mas não sei o que, Mojimirim não está. Irmão, seja fiel a Deus, que Deus vai te honrar onde você está. Não vai faltar o teu pão, não vai faltar o teu emprego, não vai faltar o teu salário. Não vai faltar. Sabe o que é que Deus me revelou? Me mostrou o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele falou que nós temos que ser bons administradores daquilo que ele põe nas nossas mãos. Se nós não formos bons administradores, você pode ganhar 100 mil reais por mês. Nós temos que ser bons administradores com aquilo que ele nos dá, com aquilo que ele nos abençoa. Senão você pode morar dentro do Alphaville, lá do Morumbi, sei lá, o lugar mais chique aí. Se você não for um mordomo, você nunca. Nós temos que ser um mordomo, nós temos que ser bons administradores. É isso, irmão. E todas as vezes que eu era assim, eu lembro da Leocádia. A Leocádia falava: pastor, eu só vivo com 500 reais. Andava bonitinha, cheirosinha, limpinha, não faltava nada, não andava pedindo nada a ninguém, não andava mendigando, e Deus abençoava.
É assim. Não adianta eu ganhar 1.000 e gastar 1.500. E aí? É isso que Deus gosta de uma pessoa que administra bem, que cuida bem daquilo que Ele confiou. É igual o rebanho aqui, ó. Quando nós cuidamos bem dos irmãos com a palavra, Cristo cuida da gente. Cristo cuida de vocês. Cristo cuida da gente. Ele está se agradando. Porque Ele está sabendo que nós estamos dando uma palavra bíblica, dentro da Bíblia. Uma palavra que está aqui. Nós estamos apenas transmitindo o que está aqui. E você está vendo que nós estamos decorrendo de um texto aqui, ó. Nós estamos andando nesse texto e mostrando o que Paulo estava dizendo e que essas palavras servem para a gente também. Aí o versículo 31, ele diz assim, ó, portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre vós, edificar e dar herança entre todos os santificados. Então, olha o que é que Paulo está dizendo para esses irmãos aqui. O que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo aqui, ó, no versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus. Paulo está dizendo assim, eu estou apresentando a Deus, entregando vocês a Deus em oração, encomendando vocês a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. É por isso que nós temos que andar em novidade de vida, em santificação, ter uma vida santa diante do Senhor. Porque quando nós andamos, irmãos, em santidade, em novidade de vida, aonde nós estivermos, Deus não vai deixar de ouvir nossa oração. Deus não vai deixar de nos abençoar. Assim como você, imagina só, a irmã Cláudia, se o Renan chegar lá agora, mãe, eu estou precisando disso, vocês não vão correr atrás para ajudar o Renan? Vai, porque eu creio que o Renan é um filho obediente, um filho que não deu trabalho para vocês, um filho que diferenciado. Mesma coisa é nós para com Deus, igreja. Agora você acha que se você andar torto aí, torto, irmão, você é um cara desgovernado, desleixado, relaxado, não tem compromisso com a obra, não tem compromisso com nada, vem o dia que quer, falta, não responde, não fala nada, tal, um camarada que bagunceiro, que não está nem aí. Como é que Deus vai ouvir? É Deus. É a mesma coisa de você ter um filho assim. Mãe, eu preciso de 100 reais. Não, tem não, meu filho, tem não. Já falou assim. É ou não é? Já falou assim, não tem não, filho, não tem não. Já sabe que vai ser para droga, para cigarro, para bagunça, para cachaça. Aí já, não, filho, não tem não. Agora, o filho é obediente. Mãe, a mãe tem 100 reais aí? Ô filho, tem, tá aqui, filho, toma aqui. Nem pergunta para que é. Assim é Deus para conosco. Papai, me ajuda, papai, eu estou precisando daquele negócio, sabe? Aí Deus falou, sabe, meu filho, eu estou preparando para você o melhor. É isso que Deus faz com nós. As comparações, irmãos, é idêntica. A nossa família para com Deus. Deus, ele ama aquele filho obediente. Deus, ele ama aquele filho que anda em santidade, em novidade de vida, que se afasta do pecado, que se afasta das tentações, que se afasta dos problemas, que se afasta das contendas, que está todo o tempo ali em oração, em espírito. Aí Deus olha para aquele coração, irmão, Deus fala assim, não tem como eu não abençoar esse meu filho. Amém? Aí aqui o versículo 34. Sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim
e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. 35. Tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado coisa é dado que receber. Aqui, irmãos, nesses versículos, Paulo exorta a entrega. Ele os entrega aos cuidados de Deus. Paulo está entregando esses homens aos cuidados de Deus. Assim como nós temos que orar e apresentar todos os dias os irmãos que aqui estão aos cuidados de Deus. E da palavra da graça que os fortalecerá. E aqui Paulo exorta a serem pastores do rebanho, governando e ensinando, vigilantes contra os perigos, pois a igreja foi comprada com o sangue de Cristo por um grande preço. Amém? E ele aqui cita Jesus: é mais abençoado dar do que receber, incentivando-os ao serviço sacrificial e generoso, como ele próprio fez. Está vendo? O que é que Paulo estava dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui no final do versículo 35, mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tá? Às vezes, irmão, tem irmãos que às vezes ficam meio chateados quando eu trago uma palavra, quando falo de dinheiro, de oferta, dessas coisas. Mas é bíblico quando a gente fala isso. É bíblico. Tá? Isso aqui que Paulo está dizendo, ele está dizendo aqui no versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. E recordar as palavras do Senhor que disse: mas bem-aventurado, pois é dado o que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não é mais fácil eu ajudar do que pedir ajuda? Não é mais bacana, não é mais louvável eu ajudar um irmão financeiramente do que eu pedir ajuda para um irmão? É melhor. Quem é que quer inverter a situação? Eu prefiro ajudar do que ser ajudado. Então, é isso que Paulo está dizendo. É melhor dar do que receber. É melhor dar, doar, do que ser doado. Amém? Ao versículo, aí, viu o versículo 36, o que é que ele diz? E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançou-se ao pescoço de Paulo e beijava. Por que beijava? Porque Paulo não voltaria mais. Paulo não voltava mais. Paulo fez um discurso de despedida. Paulo se despediu desses irmãos. Paulo fez uma despedida emocionante a partir do versículo 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou e com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se o pescoço de Paulo, beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam até o navio. E se despediram de Paulo. Mas a mensagem Paulo deixou, o ensino Paulo deixou. Irmãos, aonde vocês estiverem, olhe para a palavra, olhe para o Evangelho, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Não seja enganado por qualquer mestre que se diz ser mestre. Não se deixe ser enganado por qualquer coisa que vocês acompanham por aí. Cuidado, irmãos. A palavra é simples, a palavra é pura, a palavra é fiel. A palavra não tem arrudeio. Você veja que Paulo, num discurso de Paulo, orientando esses pastores, você veja, teve coisa demais aqui? Não. Paulo simplesmente, ele diz, ele só fala aqui, irmãos, no versículo
Só para me concluir aqui, terminar aqui, viu, irmãos? Olha só. Versículo 24, eu vou terminar aqui. Mas de nada faço questão. O 25. E agora eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Ao 26. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Essa palavra, irmãos, é uma responsabilidade que o pastor tem que ter, você tem que ter, todos nós temos que ter. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de pregar, pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque, irmãos, ou que a pessoa goste ou que não goste, você tem que estar livre daquele sangue. Ele ouviu o Evangelho. Ele ouviu a palavra. Eu não vou pregar não porque o filho da Edileuza está aí e eu não vou pregar uma palavra assim porque vai ofender ele. Perdi 2 vezes. Qual o risco dele não voltar mais porque é longe? E eu perdi uma grande oportunidade de pregar a verdadeira palavra para ele, para me ficar livre do sangue dele, se ele não quiser o Evangelho, mas ele ouviu a verdade. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para essas pessoas: olha, eu vou embora, não volto mais, mas do sangue de vocês eu estou livre. Vocês aprenderam, vocês foram ensinados. Se vocês se perderem, se vocês deixarem os lobos entrarem, é problema de vocês. Eu fiz a minha parte. Então, irmãos, não tenha medo de pregar o Evangelho. No dia que você estiver a oportunidade de pregar, ou aqui, ou qualquer lugar, ou no seu trabalho, quando eu digo pregar, não é só no culto que a gente prega. A gente prega dentro da casa, a gente prega no trabalho, a gente prega na calçada com o vizinho, a gente prega no hospital. Quando a gente vai passar numa consulta, Deus leva até a gente para ir para o hospital, para poder ter uma pessoa lá que você vai falar do amor de Jesus para ele. Prega a verdade, pregue Jesus, amém? Não deixe passar a oportunidade, ainda que alguém chame você de chato, de louco, de fanático, mas seja fanático por Cristo, pela palavra, pelo Evangelho. Não venda, não negocie o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos. Glória a Deus.